aí podia falar rapidinho sobre isso. Eu fui jogada na cova do leão, eu não tinha nenhuma formação, eu sou economista, mas antes disso eu não tinha nem entrado na faculdade e fui jogada lá como eu falei, na cova do leão. E como você aprendeu inglês tão novinha assim? Eu aprendi inglês bem novinha, muito antes. Meu pai me colocou no cultura inglesa e depois eu estudei no IB. Quem é de Brasília sabe que a cultura teve uma dissidência e eles abriram o IB, que era o Independent British Institute, British, né, para falar com o sotaque correto. E aí eu estudei, eu fiz lá 9 anos, eu fiz o completo, eu nem sei mais como é que chama hoje em dia, mas eu entrei com 10 anos de idade. Com a Sarah Walker, né? Sarah Walker, exatamente. Patrícia, acho que essa é a sua voz. Conheci bem também a Sarah Walker lá no IB. E fiz o curso inteiro, entrei antes de 10 anos de idade, na verdade, e fiz, o IB era um curso de inglês, assim, como é hoje a cultura e tudo. Eu acho que não existe mais o IB, né? Então eu aprendi inglês assim, mas aí eu fui morar nos Estados Unidos como aluna de intercâmbio. Muitos de nós, colegas que não são que não têm origem já, que não nasceram em outros países, também seguiram esse mesmo caminho de aperfeiçoamento do idioma, tendo morado em outros países, como um estudante de intercâmbio, como foi o meu caso, né? Então, quando eu voltei... Meu caso é muito parecido ao teu. É a mesma coisa. Aí, quando eu voltei para Brasília, eu fui dar aula de inglês, porque tinha que ter um salário, porque eu fui morar sozinha com 17 anos. E eu fui dar aula de inglês. E aí, topei com uma pessoa que era dona de uma empresa de tradução. E ela falou, você não quer fazer tradução? Eu falei... Você não quer ser intérprete? Eu nem sabia o que era intérprete, não fazia ideia de nada disso, completamente alienada. Se bem que eu era muito jovem, né? Eu não sei se todas as pessoas com 17 anos de idade até hoje sabem o que é tradução simultânea e etc. E tal. E aí eu comecei aos trancos e barrancos e fui. Eu tinha um aluno particular, que ele era diretor dos Correios, e um dia ele falou assim, olha, eu tenho um jantar hoje, queria que você fosse. Vai ter um dinamarquês lá. Tudo que ele falar em inglês, você repete para mim em português. Então, eu já vinha traduzindo esses jantares para ele, sem saber que eu já estava atuando como intérprete, na verdade. E era, de fato. Então, eu repetia para ele em português tudo que o pessoal falava em inglês. E assim foi. Comecei completamente fora dos padrões acadêmicos e tal. E depois... engatei, tive um treinamento não pro forma, né? Eu aprendi na cabine mesmo, com uma colega que hoje é falecida, infelizmente, ela faleceu no parto, no meio da minha formação, e quem me assumiu depois foi a cunhada dela, que é uma excelente intérprete de medicina, e eu comecei com muito evento de medicina, já comecei logo no difícil, eu posso dizer, né? Porque medicina não é para os fracos, né? Primeiro que tem que se preparar muito e tudo, e você muito nova, muito jovem, a disciplina, ela foi colocada dentro de mim também por causa disso, por causa dos eventos que eu tinha que preparar, estudar, saber as palavras todas nos 2 idiomas, né? E aí fiz esses treinamentos, hands-on mesmo, eu não fiz curso, realmente eu não fiz curso, eu não sou uma intérprete formada, eu não tenho cursos formais. Eu tenho um curso de note-taking, que fiz recentemente até, pela Helen Campbell, acho que é o sobrenome, que é uma intérprete da IC. Eu fiz, acho que foi em 2013. Eu falo recentemente. Você fez também? Eu acho que o Léo fez esse curso comigo, né, Léo? Você não estava comigo? Isso, exatamente, lá em São Paulo. Lá em São Paulo. O Bob foi também. Ela deu esse curso aqui em Brasília também. Em Brasília, ela foi, então. O Marcelo estava lá em Brasília. Eu estava, 2016? 16, sim. Acho que foi 16. Ok, a gente fez em 13, se não me engano, né, Oi, Marcelo. Olá, Julio. Eu acho que foi em 13, não tenho certeza não, mas eu acho que foi isso mesmo, 2013. 3 dias no final de semana.
Então, assim, gente, a minha carreira não é uma carreira de formação acadêmica tradicional. Eu sou formada em economia, eu fiz mestrado em economia também, que eu sempre dei aula, então eu sou uma outlier, né? Mas eu sou dedicada, eu tô longe de ser uma excelente intérprete, mas eu faço o dever de casa, né? Então eu tô sempre preparada, vocabulário na ponta da língua, aprendo Tá longe muito não, com os Claudinha. meus... Lindinho. O Léo é meu filho. Todo mundo conhece o Léo, né? Você está sendo muito modesta. O Leonardo Padovani é meu filho, gente. Nossa, ele é um amor. E aí... Eu sempre disse que eu quero ser você quando eu crescer, viu, Claudinha? Olha aí a outra, olha. Gente, vocês fizeram isso para levantar meu ego, né? Eu arrumei até meu cabelo, olha. Nada disso, nada disso. É porque você merece, você é a melhor. E eu achei legal falar um pouquinho sobre a minha história, também para desmistificar uma série de coisas. Aqui só tem gente experiente, mas vocês podem depois levar isso para frente. E a gente tem tabus e mitos, né, sobre a profissão. Não é uma profissão regulamentada no nosso país, então isso também é benéfico para mim ou para pessoas como eu que não são formadas em letras de tradução, por exemplo. Aí a discussão é outra, não é essa o dia de hoje, é claro, mas... Enfim, é legal a gente abordar isso tudo, porque são muitos anos, eu comecei muito nova mesmo, são 28 anos, eu fiz em julho, 28 anos de cabine, 28 anos de consecutiva. Comecei primeiro com as consecutivas, ainda como eu falei, sem saber que eram. E se vocês quiserem, eu acho que a Patrícia, eu já contei essa história para ela, mas a minha primeira cabine foi um vexame. Eu gaguejava, eu não dava conta de fazer, eu larguei o fone, falei, isso não é para mim, socorro, não vai dar, eu não tenho esse talento, que diabo é isso? E eu não quis receber pelo dia de trabalho, falei que eu não tinha feito nada, que a minha colega tinha que segurar, meu colega, na verdade, eu estava trabalhando com o Mohamed, a galera só mais antiga de Brasília que vai saber quem ele é. Ele nem era intérprete dedicado, nem nada, ele sentou lá também, mas ele era bem cara de pau, então ele falava, perdia 2 frases, falava 3 frases, e eu ficava olhando, eu falei, eu não consigo falar nenhuma frase. Gaguejava, suava. Nossa, eu tava péssima, foi horrível a minha primeira vez. Eu falei, olha, nunca mais, cheguei muito brava para a contratante, falei para ela, nunca mais eu vou entrar numa cabine de tradução simultânea, eu não sou palhaça, que isso? Uma situação dessa. Imagina, né? E aí, depois entrei mais umas vezes e já contei a história para vocês dessas 2 colegas, a Sônia, que foi uma linda, que foi uma professora maravilhosa, uma intérprete excelente, dedicadíssima, que faleceu, infelizmente, logo assim, no meu comecinho mesmo. Eu acho que eu não tinha nem 19 anos, ela faleceu. Então, foi uma perda para mim, né? Você perder a sua mestre, você perdi o chão ali, né? Porque você cria uma relação também. Enfim. Mas eu queria contar um pouquinho sobre a minha história. Quem não conhece, fica sabendo e desmistifica uma série de coisas também. Mas não estou aqui fazendo apologia de que não deve ter formação e nem fazer curso, não. Eu acho que deve, acho que tem que fazer. Eu acho que eu posso fazer ainda mais coisa. Eu estou vendo uns hits por aí, essas siglas. Acho que eu vou fazer mais uma coisa ou outra. Eu vou pedir até conselho para vocês, o que vocês acham que eu deveria fazer de curso para aprimorar ainda mais a técnica, né? Tem muita coisa que a gente inventa no tapa, mas já existe no livro e a gente não sabe porque não estudou. Então, é bom fazer curso e saber que existe e aprimorar, assim, sem dúvida nenhuma, né? Bom, então, eu faço tradução simultânea, interpretação de conferência consecutiva, tenho preferência pela consecutiva, é do meu coração, faço com menos nervosismo também. Quem me vê traduzindo não pensa que eu estou nervosa, a gente disfarça. É uma raridade isso, né? Porque a maioria das pessoas, dos intérpretes simultâneos, tem pânico de consecutiva, né? A maioria tem. A situação é inversa. Eu faço bem, mas eu conheço muita gente que tem horror. E tem horror. Eu também prefiro a consecutiva. Eu acho que é mais próxima. Olha. Tá vendo? Posso fazer uma pergunta? Por favor. Claro. Esse curso de note-taking que vocês fizeram, adiantou? Foi bom?
Porque eu tenho pânico de consecutiva, justamente. Vou responder primeiro. Eu já tinha desenvolvido, vou falar assim, que inclusive eu sou professora de interpretação consecutiva, convite em algumas universidades, e também online, na empresa da Marcele Castro, vocês todos devem conhecer ela. Eu dou aula exatamente disso, de técnicas note-taking, né? E a aula me agregou, podemos montar aí um curso, quem sabe, né? A aula me agregou muitíssimo. Ela ensinou símbolos também, ela deu dicas dos padrões internacionais, mas para mim o mais importante foi o mindset, o que ela passou pra gente. Não sei se o Léo lembra, que no final ela falava, olha, tem todos esses símbolos aqui que ela escreveu lá naquele flip chart, mas vocês podem ter os símbolos de vocês. Sim. Isso para mim, não sei se o Léo lembra dessa parte, eu falei, isso é muito importante, porque eu já tinha todo o meu alfabeto criado por mim mesma, que eu precisei na minha vida. Só que aí ela ensinou atalhos, ensinou macetes e coisas que eu não fazia e hoje em dia eu faço. Dividir a página no meio, outras regras aí, teorias que tem, que são maravilhosas, porque elas poupam muito. Eu acho que a consecutiva sem note-taking, ela é pior. Eu tenho ótima memória, realmente eu dou conta de lembrar um discurso até longo, mas eu não posso ficar confiando nisso, dependendo da minha noite, se eu dormir bem, se eu não dormir, ou se numa situação que eu tô que eu não vou poder anotar, por exemplo, aí eu, tudo bem, me seguro na minha memória. Mas a minha memória também não é de 5 minutos, um discurso de 5 minutos. Ela ensinou a gente a dar conta de anotar um discurso longo de 5 minutos e depois reproduzi-lo todo. Eu achei muito bom o curso, sim. Eu acho que vale a pena. Não sei se o Léo, eu acho que daqui o Marcel e o Léo que fizeram esse exato curso, né? Eu fiz também. Pessoas... Brasília. Ah, você fez também? Não sei se vocês quiserem responder aí a pergunta. Olha, eu não tenho uma resposta não, mas eu tenho um comentário que foi interessante. Eu lembro desse curso que ela usou um símbolo que era um símbolo tipo coringa, que você usava para o cerne daquele evento. Então, se fosse um evento sobre golfinhos, aquele símbolo seria golfinho. O mesmo símbolo seria acordos comerciais. Mas, realmente, os símbolos dela eu não uso hoje em dia, eu uso os meus próprios símbolos. O que me ajudou foi a mentalidade que ela passou para a gente. Foi o que a Claudinha falou agora há pouco. Sim. Eu queria perguntar uma coisa, desculpa. Eu moro em Brasília também, e eu queria saber se esse curso acontece periodicamente. Eu estou aqui desde 2013, mas agora que eu estou começando a interpretação. E como fica sabendo quando ele acontece? Maíra, esse curso é fornecido pela IC. Não sei se você faz parte de alguma associação, mas você pode olhar você pode olhar o calendário na internet. De vez em quando tem umas promoções, não é promoções de dinheiro, mas como é que fala? Propagandas, lançamentos e que você pode ficar de olho. Acho que o Marcel vai saber te informar mais detalhadamente, que ele é membro mais antigo da IC. Hein, Marcel? Olha, esses cursos ficam muito assim condicionados à agenda desses palestrantes internacionais. Esse pessoal normalmente sai normalmente é aquele circuito, né, América do Norte, Europa, e aí o pessoal da IC daqui do Brasil costuma ficar de olho e às vezes consegue puxar esse pessoal aqui para o Brasil, mas não há um calendário regular, né? Às vezes acontece bastante coisa ao longo de um ano, às vezes tem um ano que não acontece. O melhor é participar dos fóruns virtuais, onde sempre é divulgado, né? Então, não só a IC, né? A PIC também divulga, promove também, né? E outras, muita coisa, né? Muita coisa. Obrigada, gente. Que bom, gente. Então, eu estava conversando com a Rosita, ela falou assim, coisa de 10 minutinhos, acho que já passou muito mais do que 10 minutinhos, né? Mas vamos que vamos, né? Tá tranquilo, Cláudia. Vamos considerar que você está começando agora e aí a gente pede para o pessoal deixar as perguntinhas para o final para você poder desenvolver aquilo que você planejou, tá ok? Ok, combinado.
Então, vamos entrar aqui no assunto, né? Eu tinha proposto da gente falar sobre a ética profissional e os novos padrões, eu devia ter colocado novos entre parênteses, impostos pela tradução simultânea remota, né? Ali é TSR, deveria ser, né? A sigla, perdão. Então, a gente foi observando, depois que começou a tradução remota, pelo menos em mais profusão, que a gente tinha que se mexer, né, de alguma maneira. Foi dando pânico em uns, foi dando calma em outros. Mas olha que interessante que a gente pensar esse mundo novo. Primeiro que foi um choque, assim, eu não me lembro que país que eu estava quando começou a pandemia de coronavírus. Eu acho que eu estava na Índia, foi em janeiro. Quando começaram as notícias, aquelas coisas todas, eu falei, meu Deus do céu. E eu tinha que voltar por Dubai, fazer aquela conexão. Quando eu desci no aeroporto... Trabalhando ou turismo? Não, estava trabalhando. E aí eu tinha que voltar e fazer essa conexão. Quando eu cheguei em Dubai, todo mundo de máscara. E eu não tinha máscara. Mas foi um choque cultural, um choque... sanitário que eu tive, eu falei, gente, isso aqui não vai ser fácil, não vai ser tranquilo, essa não é uma doença trivial, eu tô aqui já, fiquei pensando, mas nem passou pela minha cabeça metade das coisas que a gente passou, que a gente vivenciou e vem vivenciando, né? Então, a gente está acostumado a fazer tradução em cabine ou fora da cabine, a gente traduz, como eu escrevi aí no slide, conferência, congresso, seminário, curso, reunião, bate-papo, e a gente traduz em auditório, em sala de reunião, vai num tribunal, toda a categoria, né, gente? Não estou falando só eu, porque eu não sou juramentada, não posso ir a um tribunal traduzir oficialmente, mas os juramentados podem. Avião, a gente traduz de avião, quem nunca traduziu, eu já cansei de traduzir com o cliente, que a gente pega o avião, a reunião é dentro do avião, é durante a viagem. Trem, você está num trem, tem que traduzir também. Dentro do ônibus em movimento, dentro do carro. Você vira de costas, está lá os clientes conversando, como são os meus maravilhosos da Floresta Amazônica, a gente dentro daqueles bandeirantes, e você ajoelhada, equipamento portátil, um conversando com o outro, você traduzindo, né, Léo? Aquela loucura na chapada, umas coisas. Então, assim, não tem lugar para intérprete. A gente traduz dentro do oceano. Eu já traduzi em Fernando de Noronha, o evento era mergulhar. E eu tinha que traduzir o mergulho. Então, assim, não tem lugar para gente. Aí vem uma pandemia maravilhosa dessa, né? Para não dizer outra coisa, e subverte toda essa nossa realidade, nos força a ter um novo estilo, vamos dizer assim, uma nova modalidade de interpretação. E falando sobre esse novo estilo, que é a tradução simultânea remota, ela não veio por causa da pandemia, né? Já existia, já tinha aí alguns anos, 2, 3, 4 anos talvez, que do jeito que com algumas plataformas, um pouco mais incipientes, mas a coisa já vinha vindo de alguma maneira. Aí a gente pensa na ética, como que a gente vai agir agora nesse novo mundo que nos impõe essa realidade, que a gente não pode mais entrar no submarino da Marinha do Brasil, como eu entrei, grávida, foi até uma super experiência, enjoei, passei mal lá dentro do submarino, não vai ser rápido. E ele disse, mas tem um suquinho de laranja bem gelado aqui. Eu falei, não, eu vou aceitar. Tomei aquele suco inteiro, quase que vomitei Mas isso não teria sido possível com a tradução simultânea remota, porque não tem ali, eles não teriam agendado nada de submarino para fazer. Então, assim, como que a gente age? Como é que é a nossa postura a partir de agora, que tudo isso está subvertido, está mudado, está diferenciado? Primeiro que a gente está obrigado a não interagir, né? A gente tem uma questão de saúde pública que não permite que a gente faça mais como era antes. Então, não, eu vou burlar. Não tem evento, não tem situação, você tem que fazer. Quem quer aderir, quem quer fazer parte, não pode esquecer que você continua sendo intérprete profissional, que você continua tendo que seguir os balizadores aí do nosso código de ética, fazendo você parte de associação ou não. Que, aliás, eu recomendo que todo mundo se associe. Eu demorei muito tempo para me associar às principais associações, por 1000 razões. Essa não é o tópico, se a coisa for boa, depois a gente faz outras palestras, que eu estou gostando de falar. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem que continuar se balizando pelo profissionalismo, pela integridade, pela confidencialidade. Nada disso muda em RSI, né, em tradução simultânea remota.
A gente continua tendo que manter, seguindo aí a listinha da ética nossa profissional, continua tendo que manter o sigilo absoluto das informações, a gente nem por isso vai agora trocar ideia online sobre o que a gente está fazendo ou deixa de fazer, nem por isso agora que a gente está na internet vai botar no Facebook nossa reunião no Zoom, que a gente acabou de traduzir, ou falando o que foi discutido durante a reunião ou o webinário, né? Não importa o cliente, não importa o tema, a menos que seja uma coisa que a Rede Globo botou lá, e mesmo assim não cabe a você, isso não é ético. Se você faz isso, você deveria saber que não é para fazer, isso não faz parte da ética profissional do intérprete. Além disso, no novo cenário de tradução simultânea remota, você também não pode aceitar um trabalho para você traduzir que você não está qualificado. Você não sabe mexer no sistema, você não sabe apertar botão, você não estudou, você não sabe o assunto, né? Estamos falando de intérpretes profissionais, mas é importante a gente frisar isso, que isso faz parte do nosso código, né? E eu vi acontecer, eu coloquei aqui, sobre aceitar 2 trabalhos ao mesmo tempo, nos códigos de ética das associações tem algo parecido, mas eu tenho visto, eu observei, me pediram, inclusive, você não pode terminar um às 14 e o outro começa às 14 também? Como é que eu vou sair de um Zoom e entrar no outro? Não, a gente tem que estar pelo menos meia hora antes, com um fonezinho bonitinho, com a nossa água, com a nossa situação montada, calmo, com um conforto de cadeira, de tudo. Você não pode aceitar 2, 3 trabalhos no mesmo dia. Não pode, não deve, isso não é ético. Você sabe que na tradução simultânea remota, a concentração é muito maior, a gente vai falar sobre isso no outro slide, mas a gente fica muito mais cansado e, portanto, a qualidade do nosso trabalho é automaticamente afetada e não é ético você fazer esse tipo de trabalho. Então, ela é uma imposição. Às vezes, eu já fiz, de manhã fiz um café da manhã e de noite tinha um jantar. Eu fiz 2 trabalhos no mesmo dia, mas eu tinha um espaço entre os 2 e não era remota, era presencial. De manhã eu traduzi meia hora e de noite eu traduzi 2 horas, acompanhando, né? Nem foi uma tradução ininterrupta, né? Então, as realidades não são comparáveis mais, isso é muito importante. Então, você não tem que ficar aceitando 2 trabalhos no mesmo dia, ou ao mesmo tempo, né? Melhor dizendo. Também outra coisa que faz muito parte dos códigos de ética das associações, que nós somos representados, é a questão, eu botei como estava aí no código, decoro moral dentro da nossa profissão. A gente tem que continuar mantendo a nossa postura de intérprete, temos que, se a gente for aparecer na câmera, temos que tomar conta da nossa aparência física, de como nós estamos na câmera, porque isso vai depor contra ou a favor da nossa qualidade. O nosso linguajar, nem porque é online, só por isso, vamos modificar alguma coisa. Não, na verdade, a profissão continua a mesma. Mas alguns detalhes estão sendo modificados, sem dúvida nenhuma, né? Outra coisa também é a gente não aceitar trabalho que é degradante à profissão. Online, você está em casa, $40. Aceita? Não, né? Tem um slide que eu vou falar sobre isso. E nesse final, vai ser bem no finalzinho, a gente já pode, nessa hora que eu for falar dos valores, a gente pode até fazer um bate-papo aqui, Rosita e Verônica e Raquel, se vocês toparem. Sempre que possível, gente, vocês estiverem fazendo novos trabalhos de remota, invoquem as regras das associações, ainda que vocês não sejam associados. As associações existem para proteger o todo, não só quem é associado. Você é o intérprete, como eu já falei, no Brasil a profissão não é regulamentada, mas nem por isso você deixa de ser um intérprete profissional. E tem que seguir as regras, né? E essas regras servem também para te proteger, ok? Outra coisa também, gente, internet é aquela no man's land, né? Como é que a gente fala? Terra de ninguém, né? Por isso também você precisa seguir as regras para ser bem remunerado, para ser respeitado, para a profissão continuar existindo, né? E aí você não vai, como está aí no próximo item, aferir ganhos pessoais, nem realizar tráfico de influência ou propaganda pessoal. Isso é um item do código de ética nosso que daria uma palestra de horas e horas e horas. Eu não vou entrar nisso, mas eu quero falar no mundo virtual de tradução simultânea, na tradução remota. Você também não pode, ou não deve, não é ético você fazer propaganda pessoal, né? Outra coisa que você tem que garantir para si, quando for fazer um trabalho, que a qualidade do som esteja boa, que você tenha boa visibilidade, que a sua conexão à internet esteja boa, porque isso tudo é ético também, faz parte da ética do trabalho.
Ah, eu mal estou ouvindo. Então, você mal vai traduzir. Qual é o compromisso que você tem? Ético, né? Isso é importante levar em consideração. Outro item, não trabalhar sozinho. Primeiro, a gente não trabalha sozinho por questões de saúde mesmo. A gente não aguenta ficar falando. Quem já fez aí remota, sentiu. O primeiro dia que eu fiz, no meio da pandemia, demorou acho que 2, 3 meses para eu ter o meu primeiro trabalho. Eu saí exausta, morta, acabada. Parecia que eu tinha apanhado. Falei, que é isso que se configurou aqui na minha nova realidade. Que pauleira. Eu fiquei bem cansada. Não foi pouco, não. E aí eu estabeleci na Parlare, que é a minha empresa, com a Cristiane Baia, a gente falou, olha só, esse dia ela estava junto comigo, já a gente fez um trabalho, o primeiro que a gente fez, fomos nós duas. Nós estabelecemos que, por razões de saúde, a gente nunca vai fazer nenhum trabalho sozinha. Só se for 20 minutinhos, ok, a gente faz sozinha. Mas acima disso, sempre nós duas, ou quem for trabalhar conosco, colegas, e por 2 razões. Primeiro, para não morrer, e depois porque, se cai a minha internet, ela pode assumir com a internet dela. É uma garantia até para o cliente, né? São novos paradigmas, novas responsabilidades que recaem sobre nós e que também nos dão um grau de estresse elevado. A Raquel, que é host hoje, está sentindo uma coisa que eu vou falar já. Acúmulo de funções. Ser host, ser intérprete, fazer essas coisas todas juntas. Não é fácil. O último item da ética profissional, que sempre existiu, não deixa de existir, mas para a interpretação remota exige um plus, que é a preparação tecnológica. Né? A gente tem que se preparar, você continua tendo que estudar para a sua palestra, mas ainda assim você tem que estar com uma série de outros quesitos prontos para você poder bem atender o seu cliente. Então, a nossa conduta em RSI agora muda um pouco. Só para resumir os itens, a tradução remota não serve para todos os eventos. Eu estou falando essa que a gente usa as plataformas. O Zoom é um exemplo, mas ela não é uma plataforma de tradução remota per se, né? Não vou falar os nomes aqui, eu tinha lavei meu cérebro para não falar e acabei falando. Mas, enfim, tem várias plataformas e o Zoom não é uma plataforma de tradução remota por natureza. Ela é uma tradução de videoconferência com um adicional, um add-on de tradução. E não é perfeito. Né? E os pacotes estão aí, as plataformas estão aí, e nenhum deles que eu testei, que eu trabalhei, me agradou 100%. Né? Depois, se a gente quiser bater papo sobre isso também, eu acho legal. De qualquer maneira, então, só voltando, a RSI não serve para todos os eventos, não é tudo que a gente consegue levar para uma sala de tradução remota. Mas a tradução remota não vai desaparecer depois da pandemia. Quando isso tudo acabar, a gente vai voltar para os nossos eventos. Acho que a gente vai voltar para os nossos eventos, sim, não sei quando, não tenho bola de cristal, mas muita coisa não vai mais voltar. Mas outros formatos vão sempre existir. Isso não há discussão, não há dúvida disso. É uma questão de tempo. Cláudia. Quer falar, Verônica? Não, o que eu quero te comentar é que temos 5 minutos para a gente poder abrir para comentários. Beleza. Então, quem for aderir à remota, eu gostaria de salientar que é importante pesquisar todas as plataformas e testar todas, para você saber mexer em todas, porque o seu cliente vai chegar para você, olha, a gente vai trabalhar na X, vai trabalhar na Y, e você tem que saber, você tem que se preparar, porque isso é ético, isso faz parte da ética profissional. Então, a RSI, ela não é uma solução perfeita, você precisa dizer isso para o seu cliente, muito importante para você manter sua ética profissional e se abster de ser prejudicado. Se a internet cai, a culpa é sua? Em parte, porque você é responsável por isso, mas isso também te dá um estresse maior de concentração. Então, você tem que ter um plano B, tem que ter 2 internets, sim, tem que ter o computador, tem que ter um fone adequado, você tem que ter um sistema completo que vá trazer a qualidade do seu trabalho. Você é responsável por isso. É ou não é mais trabalho ainda do que você tinha antes? Né? Então, se você vai fazer uma RSI, você anota, faz um contrato, escreve, olha, falhas não serão motivo para cortar a minha diária. Se a internet cair, então eu não vou te pagar. Né? Quer dizer, e é o que eu escrevi ali embaixo, mas eu acho que está cortando. O intérprete não deve prejudicar a si mesmo, ou seja, você não cria um ambiente hostil contra você mesmo. Aceita traduzir uma fala que está toda entrecortada, toda ruim de se ouvir. Você tem que parar, interromper. Ética é isso. Olha, gente, eu não estou ouvindo. Manda no chat, digita, liga, manda o WhatsApp, desliga o microfone, avisa, a tradução será interrompida por falha de conexão do palestrante.
Não fica você igual um louco tentando adivinhar, fazer bola de cristal. Isso sempre foi assim na cabine e agora continua. Só que agora é pior, porque quantas conexões já caem no meio da fala, ou quanto tremelê. Eu nem sei se eu tô com uma conexão boa aqui com vocês, por exemplo. Tô falando. Mas, enfim, né? Isso é ético. Isso faz parte da nossa ética. A nossa conduta agora é essa. E para fechar, idealmente, você não deve acumular a função de host, de técnico e de intérprete. Já está exausto para fazer interpretação. Ainda vai ficar lá segurando outros pratos e outras bandejas como host da reunião. Aí deixa uma coisa passar, outra coisa não funciona. Não é seu papel. Seu papel não é esse, é interpretar. Isso é ético, isso é ideal. Eu estou falando, gente, aqui de condições ideais, né? Outra condição ideal, você ter um fonezinho maneiro, profissional, faz pesquisa e vê. Eu não quis trazer isso aqui porque não era o tema, né? Mas vá atrás, um computador com boa memória, com velocidade de processamento boa. A internet tem que ser via cabo, porque a internet Wi-Fi está mais suscetível a esses cortes. Isso tudo está nas suas mãos agora, uma coisa que a gente nunca se preocupou, né? Chega lá, bota o fone, o técnico que resolva. E a gente não tinha que se preocupar com isso, mas agora não. Agora, se a gente está ou em estúdio ou em casa, não importa. A gente também tem que estar muito preocupado em resolver essa outra parte. Se você está na sua casa, a sua internet tem que estar ótima. Né? Eu até instalei um segundo ponto de internet depois de junho, porque eu falei, eu tô com medo de dar um trelelê, e deu, viu? Já deu, já caí no meio da palestra. Aconteceu, mas ninguém tá livre. E lembrando também que é outra coisa que é muito ética você fazer, sempre sugerir ao seu cliente ou até exigir um ensaio técnico antes do seu trabalho. Senão, você não sabe como vai ser lá na hora. Ou se você já até está sabendo mexer direitinho na plataforma, né? Quando eu fui usar uma dessas plataformas que eu nunca tinha usado, se eu não tivesse feito um ensaio antes, eu não teria conseguido resolver na hora. Realmente, eu tive um probleminha mais grave e, como eu tinha tido uma aulinha, eu soube apertar os devidos botões e resolver, né? E aqui, gente, a última linha aí da minha fala é quanto cobrar, né? Tem uma grande discussão sobre cobrar por hora, cobrar por dia. Eu vou falar da minha prática, da minha atividade. Eu estou cobrando a diária tentativa do Sintra, os mesmos valores. Quando eu consigo o cliente que já é cativo, eles estão me pagando e ainda pagam um percentualzinho a mais pela questão de ser remota. Alguns eu já consegui, 2 apenas, também não é tanta coisa assim, também não tem esse volume todo, mas eu não estou cobrando por hora, não estou fazendo isso, mas eu estou sempre colocando 2 intérpretes. É 1 hora de trabalho, são sempre 2 intérpretes. E 2 diárias, Sintra ou próximas de Sintra, tá? Já tinham perguntado isso, acho que no nosso grupinho lá já tinham falado isso. E eu acho que esse é o ideal, esse é o mundo ideal, porque ele não vai persistir, não vai ser só RSI tudo para sempre. Se a gente abre e baixa muito a bola agora, depois a gente não consegue subir mais. A gente tem que manter a tentativa, pelo menos, de nivelar ou manter um nível assim, no mínimo, né, que a gente já tinha conseguido. Cliente pede desconto mesmo, isso nunca mudou. Mas eu tenho conseguido com os meus clientes, eu não fiz nenhum cliente novo ainda, então eu não tenho essa experiência para dizer, fechei um cliente, eu fiz uma pessoa só e cobrei, pode falar o valor aqui, Verônica? Uai, Rosita? pode. Esse um cliente novo era um assunto de direito, dificílimo, e eu falei para ele, olha só, a diária é R$ 1.800, e a gente vai cobrar por intérprete, e a gente vai cobrar um adicional de R$ 250 por causa da tradução simultânea remota. Ele disse, ok, então ele pagou. Mas só tive uma experiência. E foi sorte de principiante, vamos dizer assim, com um cliente novo, né? Ainda não tive vários clientes novos. Então, você é sortuda, você é antiga. Não, gente, é tudo difícil para todo mundo. Mas os meus clientes antigos aceitaram, continuaram, eu continuo com a mesma diária do Sintra anteriormente. Claro que às vezes você dá R$50 de desconto, R$100 de desconto. Mas não estou cobrando degradantes R$100, nem $100.